Correios, que abriram uma nova consulta aos bancos para atrair instituições financeiras interessadas em ceder empréstimo à estatal. Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Aqui no YouTube a gente segue ao vivo, né? Vamos ver se os Correios finalmente vão conseguir, né, Júlio? Se restabelecer. A gente já pode ir adiantando um pouco do assunto aqui para o pessoal que está no YouTube conosco. Essa é uma pergunta difícil de responder, né? A Correios é igual montanha-russa, né? Está sempre subindo, descendo. Essa é uma crise realmente sem explicação ainda, né? A gente tem que se lembrar que quando começou o governo Lula 3, o então presidente dos Correios, ele mencionava um rombo deixado pela gestão Bolsonaro de, se não me falha a memória, 1,5 bilhão, que eles conseguiram reduzir para algo em torno de 800 milhões, se não me engano, né? Bom, ele deixou o cargo e a gente sabe agora que o prejuízo é de 6 bilhões, né? Pelo menos até esse último trimestre. E não sabemos até o momento o que aconteceu. Assim, a gestão tinha um plano de geração de receitas, fez projetos de expansão, de uso de toda a infraestrutura dos Correios para vender seguro, telefone, enfim, ampliar as receitas. E o rombo aumentou, o prejuízo aumentou, né? É, Existe um plano de injeção de 12 bilhões, né, em empréstimos nos Correios. Falava-se inicialmente que esse valor deveria ser de 20, e não se sabe se esse plano vai vingar, porque o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, colocou condições de um plano factível de recuperação e reestruturação dos Correios. E a gente não sabe até agora que plano é esse, né? Esse plano chegou a ser apresentado no TCU, está mantido sob sigilo, o que é estranho, né? Numa empresa estatal. O fato é que os bancos públicos foram acionados, basicamente, Caixa e Banco do Brasil, para oferecerem linhas de crédito e ofereceram condições muito desvantajosas, né, com taxas de juros é, que assumem um risco da operação. Haddad veio reclamar dizendo que, é uma garantia da União, né, não faz sentido cobrar uma taxa dessa, estão lá rediscutindo novamente uma possibilidade de uma linha de crédito. O fato é que não se sabe até agora se esse dinheiro vai sair ou não. E mais, se sair, não entrará no arcabouço, né? Esse dinheiro vai estar fora, né? Boa. Só vou pegar aqui a palavra para a gente voltar para a TV e a gente já retoma a discussão aqui para toda a nossa audiência. Os Correios abriram uma nova consulta aos bancos para atrair outras instituições financeiras interessadas em conceder empréstimo à estatal. Os Correios solicitaram 20 bilhões de reais para trocar o plano de reestruturação e chegaram a receber ofertas, mas o Tesouro negou a concessão. Na época, o Tesouro Nacional considerou a taxa de juros acima do custo máximo permitido e suspendeu a garantia ao empréstimo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu entrevista ao jornal O Globo e disse que, combinando com a atual diretoria sobre o empréstimo para a reestruturação e o pagamento do empréstimo também, ele concordou que os Correios precisam de reestruturação. E aí, será que sai essa reestruturação ou não, Júlio Viziac? Não sabemos ainda. Esse plano está mantido sob sigilo, ninguém sabe, né? Eu tentei falar com o presidente dos Correios, com o ministro das Comunicações, ainda o TCU teve acesso previamente a uma prévia desse plano, mas também não há muito o que dizer. O fato é que estão lá discutindo, o ministro Fernando Haddad colocou uma condição de, eventualmente, se conectar as agências dos Correios com a da Caixa para tentar criar uma sinergia. O fato é que, assim, os Correios têm um grande ativo, que é uma malha de agências que, eventualmente, pode ser usada e vem sendo usada para a venda de outros serviços que geram receita para a estatal. O fato é que existe um rombo lá, um prejuízo de 6 bilhões, né? A gestão desse governo assumiu
Vale lembrar a herança do governo Bolsonaro com um rumo de 1,5 bi, né? E vinha mantendo um plano de expansão de receita. Precisamos entender o que aconteceu. Essas explicações até agora não vieram. Né? E entendo que o ministro Haddad espera por isso, para saber se de fato o Tesouro vai dar aval ou não para um empréstimo tão grande que escapa do arcabouço fiscal, inclusive. Graciliano. Eu queria comentar um negócio e perguntar pro Júlio, que conhece muito bem essa questão dos Correios. Júlio, na tua experiência cobrindo o mundo econômico de Brasília, decisões de governo, não é muito esquisito uma empresa estatal, essa estatal puro sangue, ela apresenta um prejuízo de 6 bilhões, ninguém explica nada, aí falam em um plano para reestruturar essa empresa, que ainda precisa de pelo menos, era 20, mas precisa de mais 12 bilhões, com garantia da União, ou seja, se a empresa não pagasse, dá tudo errado, sobra para o contribuinte. E esse negócio está todo em segredo? É estranhíssimo, né? Esse é o ponto aqui, né? Até agora não sabemos. E pior, né? Assim, o novo presidente chegou há pouco, né? Vale lembrar que o Fabiano, que era o presidente que assumiu desde o início da gestão do governo Lula, ele se colocou o cargo, se demitiu praticamente, né? Por razões pessoais tal, e os Correios ficaram numa espécie de limbo durante, se não me falha a memória, 3 meses, né? E agora chega o presidente Emanuel e com razão, está tomando pé da situação, né? Para entender o que ele vai fazer. O fato é que eu acho que ninguém sabe muito bem o que fazer com os Correios, né? Porque é uma empresa complicada, porque constitucionalmente você não pode privatizar o serviço postal, teria que mudar a Constituição para poder fazer isso, né? E, ao mesmo tempo, no serviço que é rentável, né, os Correios competem com os gigantes aí das entregas, né? UPS, Mercado Livre. Então, é uma briga pesada e é isso que interessa, de fato, para quem eventualmente queira entrar nos Correios ou comprar os Correios, né, numa eventual privatização. Muitos defendem a privatização dos Correios, né? O fato é que esse governo não quer privatizar os Correios e esse é um tabu ali, né? Acho que o ministro Haddad está com um problemão no colo. Não sei até que ponto o ministro das Comunicações tem atuado nesse sentido. Há reclamações do Planalto em relação a isso. E não sabemos, vamos aguardar. Assim, a expectativa é que na próxima semana haja um plano concreto ali em relação aos Correios. Vamos aguardar. Uma das objeções que são históricas a qualquer discussão da privatização, históricas que é de muitas décadas, aí, desde o governo Fernando Henrique, pelo menos, de privatização dos Correios, é que a privatização dos Correios ela impediria, por exemplo, ela provocaria um apagão de entregas, por exemplo, em determinadas comunidades muito distantes do país ou mais difíceis, que aí é o papel do Estado de chegar lá. Mas assim, por 6 bilhões de reais de prejuízo esse ano, dá para imaginar que se consegue uma solução, né? Dá para colocar alguém para entregar por essa montanha de dinheiro, né? Não precisava o contribuinte micar com isso. E uma segunda coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: fala-se de aumentar o serviço nos Correios. Na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, as agências postais elas foram muito importantes para programas sociais, para
Aqui no Brasil, aliás, né, tem muitas cidades do interior que só tem agência dos Correios, não tem mais o que fazer. Mas esse papel que o Serviço Postal cumpriu na Europa, aqui no Brasil foi cumprido pelas lotéricas. Sim, tem isso. As lotéricas, elas viraram um hub de serviços de pequenas cidades. Elas são operadas não por funcionários públicos, mas por concessionários privados. Ela é uma concessão. Seria a hora de olhar para esse modelo, se a gente realmente precisa dos Correios? Eu acho que é um pouco isso que o ministro Haddad estava falando quando ele mencionou, na fala dele ao Globo, de olhar essa sinergia que existe entre Caixa e Correios. Eu acho que ele estava se referindo justamente a isso que você acabou de pontuar, das lotéricas, né? Em muitos lugares, eles são competidores, né? O que pode haver ali de sinergia e, eventualmente, até a Caixa colaborar ali, sendo mais generosa, né, nesse plano de reestruturação dos Correios. Mas ainda estamos aqui no campo da especulação, né? A informação mesmo nós não temos sobre isso, né? Sequer sobre o que eles estão pensando em fazer nesse aspecto, né? Essa suposta parceria dos Correios com Caixa. Vamos ter que esperar para ver. Júlio Viziac, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Um abraço para você. Obrigado. Valeu, Pra você Graciliano. também. Um abraço. Boa noite, boa noite.